Acho que essa história começa quando encontrei o cachorrinho abandonado. Minha avó, que Deus a tenha, sempre amou cães. Ela costumava me contar histórias sobre os que teve quando era mais jovem, na fazenda. Então, quando encontrei aquele peludinho vagando pela viela atrás do meu apartamento, soube que era um sinal. Ele estava lá, tremendo de frio. Eu não podia deixá-lo lá fora, então o peguei. Era a coisinha mais fofa, com olhos grandes e marrons e orelhas caídas. Eu não tive coragem de dar um nome a ele, achando que talvez ele pertencesse a alguém e que essa pessoa viesse procurá-lo, mas ninguém apareceu. No dia seguinte, o levei para a casa da minha avó, e o rosto dela se iluminou como uma árvore de Natal. Ela era idosa e sua saúde não estava boa, mas aquele cachorro parecia trazer um pouco de vida de volta a ela. Ela o nomeou de Jó, em homenagem ao cachorro que teve quando era criança. Eles se tornaram inseparáveis. Jó estava sempre ao seu lado, seguindo-a pela casa, dormindo aos seus pés. Eu nunca a vi tão feliz. Tudo estava bem por cerca de um ano. Então, um dia, Jó simplesmente desapareceu. Procuramos por toda parte, colocamos cartazes, mas ele se foi. Minha avó ficou devastada. Ela ficava na janela todos os dias, esperando que ele voltasse. Mas à medida que as semanas se transformavam em meses, tivemos que aceitar que ele havia partido para sempre. Era como perder uma parte dela, e eu podia ver que ela estava ficando cada vez mais fraca depois disso. Eu não pensava muito em Jó depois disso. Estava ocupado com o trabalho e a vida continuava. Mas então, cerca de um ano depois, do nada Jó voltou. Lembro claramente do dia. Era uma manhã de sábado e eu estava na casa da minha avó, ajudando com as compras, quando ouvimos um arranhado na porta. Eu abri e lá estava ele, com a mesma aparência de quando saiu. Minha avó estava nas nuvens. Ela o abraçou com tanta força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mas havia algo de estranho nele. Ele parecia o mesmo. É verdade, mas não agia como o Jó que eu lembrava. Não abanava o rabo, nem pulava animadamente como antes. Ele apenas ficava lá, me olhando com aqueles mesmos grandes olhos marrons. Mas eles não pareciam tão calorosos quanto antes. Tentei ignorar, pensando que ele havia passado por muita coisa. Mas no fundo sabia que algo estava errado. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar estranhas. Jó desaparecia à noite, e o encontrávamos vagando de volta para casa nas primeiras horas da manhã, coberto de sujeira e às vezes com sangue no pelo. Eu perguntava o que ele estava fazendo, mas claro, ele não podia responder. Minha avó não parecia notar nada de errado. Ela estava feliz por tê-lo de volta, mas eu não conseguia tirar a sensação de que esse não era o mesmo cachorro que havíamos perdido. Então, os assassinatos começaram. Foi a algumas ruas de distância, uma senhora que vivia sozinha. Ela foi encontrada morta em casa, despedaçada. A polícia disse que parecia um ataque de animal, mas não conseguiam descobrir que tipo de animal poderia ter feito algo assim no meio de São Paulo. No início, não pensei muito sobre isso, mas então aconteceu novamente. E de novo. Cada vez, a vítima era encontrada dilacerada e ninguém conseguia explicar como isso aconteceu. Comecei a suspeitar de Jó, mas era tão louco que eu mal conseguia dizer em voz alta. Quero dizer, como nosso doce cachorrinho poderia ser responsável por algo assim? Mas quanto mais pensava nisso, mais fazia sentido. Ele estava agindo de forma tão estranha, desaparecendo à noite e voltando com sangue. Tudo se encaixava. Uma noite, decidi segui-lo. Esperei até que a minha avó fosse para a cama e então me sentei na janela, observando-o. Claro, por volta da meia-noite, ele se levantou e foi em direção à porta. Calcei meus tênis e o segui, mantendo a distância para que ele não me visse. Ele me levou a um antigo prédio abandonado a algumas quadras de distância. Era um daqueles lugares que você simplesmente sabia que deveria ficar longe, mesmo durante o dia. Jó passou por um buraco na cerca e eu segui para dentro. O lugar estava escuro e cheirava a mofo, mas eu podia ouvir algo se movendo lá dentro. Me esgueirei pelos corredores, tentando não fazer barulho, até chegar a uma sala no final do corredor. Foi então que eu vi. Jó estava em cima de algo no chão, tacando com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Era um dos vizinhos, um homem que morava na rua. Jó nem sequer olhou para mim quando entrei. Ele apenas continuou despedaçando o pobre homem como se fosse algum tipo de animal selvagem. Congelei, sem saber o que fazer. Queria gritar, correr, mas não conseguia me mover. Então Jó se virou e me olhou. Seus olhos não eram mais marrons, estavam vermelhos, brilhando na escuridão. Foi quando eu soube que não era o Jó.
Era outra coisa, algo maligno. Corri dali o mais rápido que pude, sem parar até voltar para a casa da minha avó. Bati a porta com força, trancando todos os ferrolhos e trincos que consegui encontrar. Meu coração estava acelerado, e eu mal conseguia respirar. Não sabia o que fazer. Como explicar a alguém que seu amado animal de estimação é um assassino? Naquela noite, não dormi. Apenas fiquei na sala, olhando para a porta, esperando que Jó voltasse. Ouvi-o arranhando a porta por volta das 3 da manhã, mas não o deixei entrar. Apenas fiquei lá, ouvindo-o arranhar e gemer, implorando para entrar. Mas eu sabia que não deveria. Na manhã seguinte, tentei falar com a minha avó sobre isso, mas ela não quis ouvir. Ela disse que eu estava sendo ridículo, que Jó nunca machucaria ninguém. Ela estava em negação, e eu não podia culpá-la. Ela amava aquele cachorro mais do que tudo, mas eu conhecia a verdade. Eu sabia o que tinha visto. Eu não podia deixá-la sozinha com ele, não depois do que eu vi. Então, fiquei com ela, vigiando Jó. Mas ele era esperto. Sabia que eu estava observando, e não fez nenhum movimento. Apenas ficava lá, me olhando com aqueles olhos vermelhos, esperando eu baixar a guarda. Algumas noites depois, tudo virou um caos. Minha avó estava na cozinha, preparando o jantar, e eu estava na sala, fingindo assistir TV, enquanto mantinha um olho em Jó. Então ouvi um estrondo vindo da cozinha. Pulei e corri, e lá estava Jó, em cima do corpo da minha avó, com sangue escorrendo da boca. Gritei e peguei uma faca na bancada, mas Jó apenas me olhou, seus olhos brilhando mais do que nunca. Eu sabia que não poderia enfrentá-lo sozinho, então corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Eu podia ouvi-lo arranhando a porta, rosnando, tentando entrar. Não sabia o que fazer. Apenas fiquei lá, segurando a faca, rezando para que alguém viesse me salvar. Mas ninguém veio. Eu estava sozinho, e sabia no fundo, talvez eu não sobrevivesse à noite. Não sei quanto tempo fiquei naquele quarto, com a faca nas mãos, esperando que Jó quebrasse a porta. O arranhado eventualmente parou, mas eu não me atrevia a me mover. Sabia que ele ainda estava lá fora, esperando eu sair. Quando a primeira luz da manhã entrou pela janela, finalmente reuni coragem para abrir a porta. A casa estava estranhamente silenciosa. A cozinha estava uma bagunça, sangue por toda parte, armários arrombados, mas Jó não estava em lugar algum, e minha avó também não. Gostaria de poder dizer que fui corajoso. Fui à procura dela, mas não fui. Peguei minhas chaves e saí dali o mais rápido que pude. Não parei de dirigir até estar a meio caminho da cidade. Acabei em um motel barato. Aquele tipo de lugar que você vai quando não quer ser encontrado. Fiquei lá por dias, com medo de voltar para casa. Com medo até de chamar a polícia. Eu ia dizer que o cachorro da minha avó virou um demônio e a matou. Mas eu não podia ficar lá para sempre. Tinha que voltar. Tinha que saber o que aconteceu. Então, depois de quase uma semana, voltei para casa. O lugar estava silencioso, exatamente como eu deixei. Sem sinal de Jó, sem sinal da minha avó. Era como se eles simplesmente tivessem desaparecido. Finalmente, eu chamei a polícia. Disse a eles que minha avó estava desaparecida e que ela poderia ter se machucado. Eles vieram, fizeram uma busca pelo local, mas não encontraram nada. Nenhum corpo, nenhum sangue, nada. Era como se nada tivesse acontecido. Eles me fizeram muitas perguntas, mas o que eu poderia dizer? Eu me limitei ao básico. Minha avó havia sumido e eu não sabia onde ela estava. Os dias se transformaram em semanas e ainda sem sinal dela. A polícia dizia que estava fazendo tudo o que podia, mas eu sabia que eles a tinham descartado como apenas mais uma idosa que se perdeu. Mas eu sabia a verdade. Jó tinha levado, feito algo com ela, e agora ele estava por aí, em algum lugar, esperando. Arrumei uma arma e comecei a dormir com ela ao lado. Não ia arriscar. Não conseguia parar de pensar em Jó, não, no que quer que fosse aquela coisa. Eu sabia que ele voltaria. Era só uma questão de tempo. Os dias se arrastavam e eu comecei a perder o controle. Cada barulho, cada sombra me fazia pular. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Tudo que eu conseguia pensar era sobre como os olhos de Jó brilhavam no escuro. A forma como ele me olhava como se soubesse o que eu estava pensando. Eu tinha certeza de que ele viria atrás de mim, assim como fez com a avó. Então, uma noite, eu ouvi de novo. O arranhar. Começou suavemente, apenas um leve raspar na porta da frente. Mas não demorou muito para ficar mais alto, mais desesperado, como se o que estivesse do outro lado estivesse determinado a entrar. Meu coração começou a disparar. Eu sabia que era ele.
Peguei a pistola debaixo do travesseiro e saí do quarto, tentando manter a respiração estável. O arranhar estava incessante agora, acompanhado de um baixo rosnado que fazia meu corpo inteiro estremecer. Cheguei à porta da frente e me encostei nela, tentando manter as mãos firmes. Vá embora! Eu gritei, mas o arranhar só ficou mais alto. Eu podia ouvir a madeira estalando sob suas garras, a porta trepidando em suas dobradiças. Ele estava tentando arrombá-la. Eu sabia que não podia deixá-la entrar. O que estava lá fora não era mais Jó. Era algo diferente, algo maligno. E se eu deixasse entrar, eu estaria morto. Me preparei com a mão apertando a arma. O rosnado mais alto, mais feroz, e eu podia sentir a porta tremendo atrás de mim, como se fosse ceder a qualquer momento. Eu não tinha muito tempo. Por favor, vá embora, eu sussurrei, mas eu sabia que era inútil. João, aquela coisa, não ia embora até conseguir o que queria. Eu tinha que tomar uma decisão. Respirei fundo, apontei a arma para a porta e atirei. O som foi ensurdecedor, o recuo quase me derrubando. O arranhar parou por um momento e por um breve segundo pensei que talvez eu tivesse assustado. Mas então eu ouvi de novo, um rosnado gutural, desta vez bem pelas frestas da porta. Atirei novamente e novamente, esvaziando o carregador até ouvir apenas o clique do gatilho. Meus ouvidos estavam zumbindo, e a casa estava cheia de fumaça, mas o arranhar havia parado. Eu fiquei ali, ofegante, esperando que o que estava do outro lado se movesse. Mas só havia silêncio. Esperei, os segundos se estendendo em minutos, mas nada aconteceu. Lentamente abaixei a arma, com as mãos tremendo. Eu não sabia se havia acertado, se o tinha assustado ou se estava apenas esperando eu baixar a guarda. Mas uma coisa estava clara. O arranhar havia parado e eu ainda estava vivo. Eu não dormi naquela noite. Apenas fiquei sentado no chão, a arma no colo olhando para a porta, esperando. Mas John nunca voltou. Quando o sol finalmente surgiu, eu me levantei lentamente e me aproximei da porta. Meu coração batia forte no peito, mas eu precisava saber. Eu precisava ver se tinha acabado. Destranquei a porta e abri apenas um pouco, o suficiente para espiar para fora. Não havia nada lá. Nenhum sangue, nenhum corpo, nem mesmo um arranhão na porta. Era como se tudo aquilo tivesse sido um pesadelo, mas eu sabia que era diferente. Eu sabia que aquela coisa ainda estava lá fora, esperando o momento certo. Eu não sei o que aconteceu com Jó ou com minha avó, e não tenho certeza se quero saber. Tudo o que eu sei é que algo voltou no lugar dele, algo maligno, e ainda está lá fora. Esperando. Observando. Então, se você algum dia encontrar um cachorro de rua, especialmente um que esteja desaparecido há um tempo, tenha cuidado. Certifique-se de que é realmente seu cachorro antes de deixá-lo entrar. E se você ouvir arranhões na sua porta no meio da noite, faça o que fizer, não abra. Você pode não ter tanta sorte quanto eu tive. Eu não vi Jó desde aquela noite, mas eu sei que ele está lá fora, em algum lugar. Estou sempre preparado com a arma carregada caso ele volte, porque da próxima vez eu posso não ter tanta sorte.